Tudo bom com vocês? Hoje, nessa aula 2 do módulo 10, o ponto principal que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a carência dos benefícios. Eu já fui passando essa carência mínima necessária para ter acesso direito aos benefícios do regime geral de previdência social no decorrer das aulas, das videoaulas e também no decorrer da apostila. Contudo, essa aula serve para reforçar esses pontos. E aproveitando o ensejo, eu também vou fazer um super revisaço com vocês. Nós vamos revisar os principais tópicos do regime geral de previdência social, responder várias questões sobre tudo que a gente já viu até agora para aí, consolidar a sua aprendizagem e você chegar afiado, afiada nessa prova, garantir a sua aprovação. Bora lá comigo então. Como todas essas matérias, todos esses conteúdos que eu vou passar na aula para vocês hoje, eu já passei anteriormente, então aqui se trata apenas de uma revisão para consolidação de aprendizagem, vocês vão reparar que vou falar assim de uma forma muito mais rápida, muito mais corrida, mas qualquer coisa vocês pausem, qualquer coisa vocês revejam a videoaula sobre o assunto e também deixem as suas dúvidas aí nos comentários. Primeira coisa, o que é a Seguridade Social, meu povo? É o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e das sociedades destinadas a assegurar os direitos relacionados à previdência social, saúde e assistência social. É o nosso tripé em que se assenta a dona Seguridade Social. Ela é composta aí por 3 ramos, ela é um sistema híbrido, a Seguridade Social. Ela é composta por 3 ramos, cada ramo cuidando de uma parte dos direitos sociais das pessoas. O direito à saúde, o direito à previdência e o direito à assistência social. Ok? Esse é o conceito, é a definição, é a conceituação de Seguridade Social. Falou em Seguridade Social, estaremos falando desse tripé, desses 3 ramos de atuação: Previdência Social, Saúde e Assistência Social, traduzido pelo nosso querido mnemônico SPA, S de Saúde, P de Previdência e A de Assistência. E como vocês podem ser cobrados em relação a esse tema em prova? Bora lá, julgue o item seguinte. A saúde e a assistência social integram a Seguridade Social. Sim, são 2 dos ramos de atuação da Seguridade Social. E são prestadas independentemente de contribuição, nos casos legais. Já a Previdência Social apresenta caráter contributivo. Essa questão está perfeita, ela traz os 3 ramos em que se assentam aí as bases da Seguridade Social e ainda traz mais informações. Ela vem falando que 2 desses ramos não necessitam de contribuição direta, que é o caso da assistência social e saúde, e um desses ramos, que é a Previdência Social, necessita contribuição, porque devido ao princípio contributivo e compulsório da Previdência Social. Questão totalmente correta. Ainda falando sobre a conceituação de Seguridade Social, olha como que vocês também podem ser cobrados. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário? Não, gente. E, novamente, relembrando vocês, quando a Banca CESP vier trazendo esses termos exclusivamente, em nenhuma hipótese, fique esperto, pode ter pegadinha por aí. Então, como nós vimos, a Seguridade Social não visa assegurar exclusivamente direitos dos trabalhadores. Também assegura direitos de pessoas que não trabalham, como, por exemplo, um bebê que precisa de uma cirurgia. Ele e os seus pais, seus representantes, recorrem ao SUS, que vai garantir aí a saúde dessa criança. Próxima questão. A Seguridade Social, incorporada à Constituição Federal de 88, caracteriza-se como um sistema híbrido que conjuga direitos dependentes do trabalho, direitos de caráter universal e direito seletivo. Essa questão está corretíssima e ela é maravilhosa. Aqui ela vem retomando até mesmo lá aquela nossa primeira aula, onde nós falamos do conceito do modelo bismarckiano de previdência e do modelo beveridgeano de saúde e assistência social. Nós temos aí a garantia dos direitos dependentes do trabalho, que são para os trabalhadores, as pessoas que contribuem, vinculado ali à previdência social.
nós temos a saúde como direitos de caráter universal e nós temos a assistência social como direitos de caráter seletivo, porque seleciona os hipossuficientes para fornecer determinados benefícios e determinados serviços. Para consolidar aí, eu deixei para vocês o gabarito, tá? Como eu já expliquei, eu vou ir pulando, porque é muito tema que a gente tem para tratar, então alguns gabaritos eu vou pular, só para deixar no slide para vocês depois printarem e analisarem com mais calma, mas eu já vou ir tratando deles durante as questões. Ok, já temos a definição do que é a Seguridade Social, já sabemos que ela se trata da saúde, da assistência social e da previdência social, os ramos de atuação. Agora nós vamos focar aí na previdência social, que é o nosso ramo principal de atuação, que é o mais cobrado nos concursos do INSS. O sistema previdenciário brasileiro, ele pode ser subdividido em 3 regimes. O regime geral de previdência social, que abrange aí o grosso da população nacional, administrado pelo INSS. Os regimes próprios de previdência social, que são destinados exclusivamente a servidores efetivos, servidores ocupantes de cargos públicos efetivos. Cada ente federativo tem o seu regime próprio de previdência social, a União tem o seu, o Distrito Federal tem o seu, os estados têm os seus regimes próprios de previdência. Contudo, nem todos os municípios do Brasil possuem regime próprio de previdência. Dessa forma, os ocupantes de cargos públicos efetivos de municípios que não instituíram regimes próprios de previdência serão vinculados ao regime geral de previdência social, mas existem aí vários e vários regimes próprios de previdência social espalhados pelo Brasil, um para cada ente federativo, com exceção dos municípios que não instituíram os seus regimes próprios. E temos também a previdência complementar de caráter facultativo e, como o próprio nome já diz, para complementar aquilo que o regime geral e aquilo que o regime próprio não estiver abrangendo. A previdência complementar pode ser oriunda de entidades abertas, que são os bancos, as seguradoras que comercializam mesmo essas previdências, ou pode ser oriunda de entidades fechadas, também conhecidas como os fundos de pensões administrados sem fins lucrativos, vinculados a determinados empregados de empresas ou servidores públicos. Questão, então, para consolidar o que a gente acabou de ver. Considere que a Carla, o João e a Norma sejam servidores efetivos, respectivamente da esfera federal, estadual e municipal. A Carla e o João, como a gente viu, a Carla é federal, o João é estadual. Contribuem para regime próprio de previdência, já que a União e o Estado propiciam regime próprio de previdência para servidores. Mas que Norma não contribua para regime próprio, porque o município ao qual ela está vinculada não instituiu regime próprio. Nessa situação hipotética, Norma está obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social, em que pese ser uma servidora pública ocupante de cargo efetivo? Corretíssimo, gente. Para os municípios que não instituíram seus regimes próprios, os seus servidores, ainda que efetivos, serão vinculados sim ao regime geral. Conforme as disposições da Emenda Constitucional 103, trazidas ao sistema previdenciário, assinale a opção correta. A criação de regime de previdência complementar pelas entidades federativas que possuam regime próprio de previdência social tornou-se obrigatória? Sim, gente, logo na alternativa A já temos a nossa alternativa correta, inclusive deu-se ali um prazo de 2 anos para que as entidades federativas criassem os seus regimes de previdência complementar. B, vamos ver os erros das próximas. Tornou-se obrigatório o pagamento de abono de permanência a todos os servidores que, a despeito de reunirem os requisitos para aposentação, continuarem em atividade. Qual é o erro dessa questão? Não tornou-se obrigatório. É opcional, ou seja, os servidores que já podem se aposentar, os servidores públicos que já podem se aposentar, mas optem por continuar em atividade, podem vir a fazer jus a um abono permanência. O regime próprio da União já instituiu esse abono permanência, então já é devido aos servidores que hoje estão na ativa, mas que já poderiam ter se aposentado. E aí cada um dos entes federativos pode vir a instituir também esse abono permanência de acordo com as suas regras e particularidades. Não é obrigatório. Fixou-se como regra permanente para os servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais efetivos a idade mínima para aposentadoria voluntária de 65 anos para os homens e de 62 para as mulheres? Não, gente.
a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, fixou-se como regra permanente para as pessoas vinculadas ao regime geral de previdência social e para o regime próprio de previdência social da União, servidores ocupantes de cargo público efetivo federal vinculado à União. Os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos estaduais, distritais e municipais vão observar as leis orgânicas municipais, as constituições estaduais ou distritais dos seus respectivos entes federativos, que não necessariamente vão vir ali trazendo essas mesmas regras do regime geral e do regime próprio da União. D. Cada RPPS poderá estabelecer suas próprias regras desde que seja obedecido o balizamento constitucional pertinente, enquanto não instituída lei complementar para regulamentar o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, ou os regimes próprios de previdência devem seguir as regras instituídas pela Lei 9.717 de 98. E, até que sobrevenha a lei complementar do ente federativo, o rol de benefícios do regime próprio fica limitado às aposentadorias por tempo de contribuição e por invalidez? Não, gente. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência está limitado às aposentadorias e pensões por mortes. Ah, mas e os demais benefícios? Eles deverão ser pagos às custas do próprio ente federativo. Esse valor não tem que vir lá do fundo do regime próprio desse ente federativo. Aqui tem um gabarito, já fui trazendo para vocês durante a questão. Ok, já vimos a definição de Seguridade Social, já vimos a definição do sistema previdenciário brasileiro, que inclui os regimes gerais, os regimes próprios e a previdência complementar. Vamos agora nos focar no regime geral de previdência social, que é o nosso querido regime aí administrado pelo INSS. Como esse regime geral de previdência social vai oferecer benefícios, vai oferecer serviços? De onde ele vai tirar o dinheiro, de onde ele vai custear, tirar os fundos para oferecer todos esses benefícios e serviços aos seus segurados? O financiamento da Seguridade Social, em resumo, pode ser subdividido em 3 tópicos: receitas provenientes da União, que, inclusive, deve arcar com eventuais insuficiências no pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social, bem como receita das contribuições sociais e também receitas de outras fontes. As receitas das contribuições sociais, elas podem ser subdivididas em receitas oriundas das empresas, são as cotas patronais, receitas advindas dos empregadores domésticos e dos trabalhadores, também pode ser o segurado facultativo aqui. Em relação a essas contribuições sociais lá das empresas, dos empregadores domésticos, dos trabalhadores, não podem ser destinadas para outra finalidade que não seja o pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. Além dessas receitas, o legislador criou contribuições patronais substitutivas. Por quê? A contribuição das empresas sobre a remuneração paga aos segurados, também chamada contribuição sobre a folha de salários, as pessoas que prestam serviço a ela, né? Tanto aos empregados, aos trabalhadores avulsos, aos contribuintes individuais que prestam serviço a essa empresa ou equiparada à empresa, é de 20%. Existe essa cota patronal, ela sai do bolso do empregador. Essas contribuições da cota patronal, elas foram substituídas para determinados tipos de contribuintes. Então, ao invés desses contribuintes que também ali contratam mão de obra, pagarem 20% sobre a folha de salário, sobre o salário das pessoas que estiverem a seu serviço, ele vai ter substituído essa contribuição. Como, por exemplo, no caso do produtor rural pessoa jurídica, no caso da agroindústria, que vão realizar a contribuição patronal sobre a comercialização da produção rural num percentual ali que varia de acordo com o tipo de produtor rural. Né? Se é agroindústria, se é produtor rural pessoa jurídica, se é produtor rural pessoa física. As associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, eles vão fazer uma contribuição patronal para substituir aí essa contribuição, que é a regra geral das empresas, em cima da renda dos espetáculos desportivos, no importe de 5% sobre a renda que eles obtiverem nos espetáculos desportivos. As empresas também contribuem, além da folha de salários, sobre a sua receita, seu faturamento e o lucro. Além dessas contribuições das empresas, nós também temos contribuições sociais advindas dos concursos prognósticos, né, das loterias, e nós também temos contribuições sociais advindas do importador de bens e serviços. Eu já vi a banca tentando confundir bastante vocês,
vezes chamando de exportador de bens ou serviços. E não, é importador de bens ou serviços, que também deve realizar contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Quais são as outras receitas que podem vir a financiar a Seguridade Social? Multas, juros e atualizações monetárias, 50% dos bens e valores apreendidos do tráfico de drogas, 40% dos leilões da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 50% do DPVAT repassado ao SUS, outras receitas previstas em leis também podem vir a financiar a Seguridade Social. Portanto, quando a banca examinadora vier perguntando para vocês que se a Seguridade Social será financiada exclusivamente pela União, vocês vão responder que está certo ou que está errado. Totalmente errado. Olha ali a quantidade, a multiplicidade de fontes de receita que financia a Seguridade Social. Então, jamais podemos dizer que será financiada exclusivamente pela União. Outra questão. Em caso de eventual déficit entre os valores arrecadados e os valores pagos a título de benefício previdenciário, o INSS poderá suspender temporariamente o pagamento dos benefícios aos segurados até que arrecade valor suficiente para arrecadar tal pagamento? Totalmente errado. A gente já viu que a União é a responsável por cobrir eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social. Inclusive, ali, olha o artigo 16, parágrafo único da Lei 8.212. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Não confundo esse termo, benefícios de prestação continuada da Previdência Social, com o BPC da Lei Orgânica da Previdência Social, que também é chamado de benefício de prestação continuada, mas é um outro benefício oriundo lá da assistência social. E esse termo aqui, benefícios de prestação continuada, ele se refere sim aos benefícios do regime geral de previdência social, as aposentadorias, pensões, auxílios. Por quê? Porque eles são benefícios pagos em prestações mensais e que tem uma natureza de continuidade, de continuação. Por isso, aqui está sendo usado benefícios de prestação continuada, esse termo, como sinônimo de benefícios do regime geral de previdência social. Cuidado, cuidadinho. Eu trouxe aqui para vocês em relação à contribuição patronal, né? A contribuição devida pelas empresas e equiparadas à empresa para financiar a Seguridade Social. Eu trouxe um quadro resumo para dar uma fixada aí para vocês, ó. Em regra, as empresas equiparadas a empresas contribuem 20% sobre a folha de salários das pessoas a seu serviço, desde empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos. Também contribuem lá para os riscos de acidente de trabalho, 1, 2 ou 3%, e também contribuem para o sistema S. Tem ali um percentual variável, varia de acordo com o enquadramento dessa empresa, tá? Por isso que eu coloquei ele variável. O empregador doméstico também contribui sobre a folha de salário dos domésticos a seu serviço, mas aí é um percentual menor, é 8% sobre essa folha de salários. Antigamente era 12%, então não confunda o percentual antigo de 12 com esse de agora de 8%. Também contribuem para o RAT em 0,8%, não contribuem para o sistema S, o empregador doméstico. Isso aí são todas contribuições que saem do bolso do patrão. Depois nós vamos falar das contribuições que saem do bolso do trabalhador. Aí nós temos as contribuições substitutivas, ou seja, o produtor rural pessoa jurídica, o produtor rural pessoa física, agroindústria, ao invés de contribuírem aquela contribuição padrão de 20% sobre a folha de salários, folhas de pagamento das pessoas a seu serviço, não, eles contribuem um percentual em cima da comercialização da produção rural, que vai variar. Se é produtor rural pessoa física, é de 1,2%, produtor rural pessoa jurídica, 1,7%, agroindústria, 2,5%. Coloquei um asterisco ali na agroindústria porque tem exceções, existem agroindústrias que não se enquadram ali nessa contribuição substitutiva. Dentro dessas exceções, eles têm que continuar contribuindo sobre a folha de salários normais. O produtor rural, pessoa física e jurídica, tem a opção de, ao invés de contribuir sobre a comercialização da sua produção rural, sobre esse faturamento bruto, eles podem sim contribuir sobre a folha de salários. Eles podem optar entre uma contribuição e outra de sua cota patronal, mas isso aí tem que ser feito na primeira competência do ano civil e eles não podem mudar no decorrer do ano civil, tem que seguir o que eles optaram desde o início do ano. E o clube de futebol profissional, como eu já falei, de 5%, e aí em cima da renda obtida com os espetáculos desportivos em todo o território nacional, inclusive jogos internacionais. Só para resumão aí da contribuição patronal a cargo dos empregadores, equiparados à empresa, empregadores domésticos e etc.
Detalhe importante: se o produtor rural, pessoa física, jurídica, agroindústria, que contribuem sobre a comercialização da produção rural, contratarem contribuintes individuais no decorrer do mês, eles têm sim que fazer a contribuição de 20% sobre a folha de salário desse contribuinte individual que ele pagou. Essa contribuição aí sobre a comercialização da produção rural substitui a contribuição de 20% sobre a folha de salário dos seus empregados, mas não substitui a contribuição em cima da contratação de contribuintes individuais. Agora vamos falar aqui das contribuições dos segurados, ou seja, das contribuições das próprias pessoas que serão um dia beneficiadas, agraciadas aí com os benefícios e serviços do regime geral de previdência social. Essas contribuições elas variam de acordo com a categoria desse segurado. Então, se ele for empregado comum, empregado doméstico ou trabalhador avulso, essas três categorias terão as mesmas alíquotas. Inicia ali em 7,5% se a pessoa receber até um salário mínimo mensal, a título de remuneração pelo seu trabalho, e vai até 14% se a pessoa receber ali o teto do INSS. Esse ano de 2022, o teto do INSS é 7.087. Contudo, todo ano esse teto, o limite máximo e também o limite mínimo, são alterados, atualizados. E também nós temos as contribuições devidas pelos contribuintes individuais e facultativos, que podem variar de 20%, 11% e 5%. 20% é a regra geral dos contribuintes individuais e facultativos. Contudo, esses tipos de contribuintes podem optar por pagar pelo plano simplificado. Então, eles vão contribuir 11% sobre um salário mínimo. Eles não podem contribuir 11% sobre o salário que quiserem. Eles têm que contribuir 11% sobre um salário mínimo e aí vão contribuir, portanto, numa alíquota menor, num valor de salário menor, terão direito a benefícios em cima de um salário mínimo, mas aí não ficam de fora do regime geral de previdência social por falta de verba para pagar mensal. Também tem o caso específico aí do MEI, que pode pagar 5% do salário mínimo, que o MEI é o microempreendedor individual, um tipo de contribuinte individual, e tem o caso específico das pessoas cuja renda familiar é inferior a 2 salários mínimos, que não possuem renda própria, não recebem nenhum tipo de remuneração, eles também podem contribuir numa alíquota de 5% do salário mínimo se tiverem cadastro único. Portanto, esses 5% se enquadraria tanto para o contribuinte individual MEI, quanto para o segurado facultativo que não tem renda própria e tem cadastro no cadastro único. E aí nós temos a contribuição do segurado especial, que é, como a gente já sabe, né, especial. Ele não contribui sobre nenhuma dessas alíquotas. Ele contribui sobre a comercialização da produção rural da mesma forma que o produtor rural pessoa física. Questão de consolidação de entendimento. Joca é empregado da empresa Piracema S.A. e tem uma remuneração de 30 salários mínimos. Nesse caso, a contribuição de Joca, na qualidade de segurado, incidirá sobre o teto do INSS, ao passo que a contribuição da empresa Piracema sobre a remuneração do Joca incidirá sobre o total da remuneração, independente de qualquer limite. Isso está certo ou isso está errado? Isso está correto. A contribuição dos segurados do regime geral de previdência social está limitada ao teto do regime geral de previdência social, que esse ano é de 7.087, dá menos que 30 salários mínimos. Então, a contribuição dele está realmente limitada. Já a das empresas não está limitada. As empresas, a cota patronal dela vai incidir sobre a remuneração total do Joca. E isso daí está de acordo lá com os princípios da Seguridade Social que eu já passei para vocês, da equidade na participação e no custeio. Quem tem maior capacidade contributiva paga mais, quem tem menor capacidade contributiva paga menos. As empresas elas são consideradas com maior capacidade contributiva, então, para ter uma equidade, elas vão pagar mais. Com referência à organização e ao custeio da Seguridade Social, julgue o item subsequente. As contribuições sociais constituem receitas da Seguridade Social, a exemplo daquelas incidentes sobre o faturamento e o lucro das empresas. Essa questão está corretíssima. Como nós vimos, as contribuições sociais, elas advêm lá das cotas patronais, né, das contribuições das empresas equiparadas sobre a folha de salários, incidem em relação à cota patronal do empregador doméstico, tem as contribuições patronais substitutivas sobre a comercialização da produção rural, sobre os espetáculos desportivos. E nós também temos a contribuição das empresas sobre o seu faturamento e sobre o seu lucro, que também são consideradas contribuições sociais para engrossar ali as verbas, os fundos da Seguridade Social. Questão correta. Olha essa questão inédita que eu trouxe para vocês, já falei várias vezes, mas vou reforçar. O salário maternidade não é mais considerado salário de contribuição, desde o entendimento firmado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário tal, com repercussão geral reconhecida, tema número 72. Isso está certo ou isso está errado?
Essa questão está errada. Prestem bem atenção, porque eu não quero vocês caindo nesse tipo de pegadinha de prova. O decreto 3.048, lá no artigo 214, parágrafo 2º, fala que o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Em regra, os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social não incidem contribuição sobre eles. Então, quando a pessoa está recebendo um benefício, ela não está pagando contribuição para o INSS, com exceção do salário maternidade, que ele é sim considerado salário de contribuição e sobre ele incide sim contribuição previdenciária a cargo da pessoa beneficiária, que pode ser um homem ou uma mulher, como a gente já viu, tem casos que o homem também pode vir a ser beneficiário do salário maternidade. Ok. O que mudou? Segundo o entendimento do STF, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Não é a cota a cargo do empregado ou do segurado que estiver recebendo esse benefício de salário maternidade. É a cota patronal que o STF tem considerado inconstitucional que incida sobre o salário maternidade, tá joia? Então, a contribuição previdenciária devida pelo empregado continua sendo devida, a do empregado permanece sendo descontada. Porque esse artigo aqui, 214, não foi alterado e não foi revogado. Salário maternidade é considerado salário de contribuição, sim. Então, agora que a gente já sabe a definição de Seguridade Social, já sabemos como funciona o sistema previdenciário brasileiro e como o regime geral de previdência vai ser financiado, vamos tratar dos beneficiários, quem serão agraciados com os benefícios e serviços oferecidos pelo regime geral de previdência social. Bom, nós temos ali 5 categorias de segurados obrigatórios, ou seja, segurados que apenas pelo fato de existirem, ou seja, apenas pelos fatos de estarem exercendo alguma atividade remunerada já tem que obrigatória e compulsoriamente contribuir, que são eles os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os segurados especiais. E nós temos os segurados que são facultativos, que eles não exercem atividade remunerada, que eles não têm obrigação de contribuir para o regime geral de previdência social, mas ainda assim escolhem ter esse vínculo para vir a ser beneficiados quando necessário. Os segurados facultativos nós podemos citar como exemplos aquela pessoa que trabalha em âmbito residencial, de sua própria residência, sem obter nenhuma renda por isso, o estudante, o estagiário, o presidiário, o desempregado, todas são pessoas que não são obrigadas, mas podem contribuir. Esses são os segurados, obrigatórios e facultativos. Nós temos também os beneficiários na categoria de dependentes. Esses beneficiários se subdividem em 3 classes. Temos os dependentes de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Os dependentes de primeira classe, em regra, têm a sua dependência econômica em relação ao segurado falecido presumida, ou seja, não se exige nenhum tipo de comprovação que esses dependentes de primeira classe automaticamente, apenas pelo vínculo que tinham com o segurado falecido, já vão ser considerados dependentes deles economicamente, como o caso do cônjuge ou companheiro, o ex-cônjuge ou ex-companheiro que comprova o recebimento de ajuda financeira também é considerado um dependente de primeira classe, apesar de sua dependência não ser presumida, ele tem que comprovar que recebia ajuda financeira. Nós temos os filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos, deficientes de qualquer idade, têm sua dependência econômica presumida, estão ali na primeira classe. E nós temos o menor tutelado e enteado até os 21 anos, que, assim como o ex-cônjuge e o ex-companheiro, tem que comprovar a dependência econômica em relação ao segurado falecido. Portanto, ali, o menor tutelado e o enteado até os 21 anos, ou inválido, deficiente de qualquer idade, apesar de estar inserido dentro da primeira classe, são considerados dependentes híbridos, porque eles concorrem em igualdade de condições e a cota parte da pensão por morte ou auxílio reclusão, caso concedido, é dividido em iguais partes para todos os dependentes, mas ele tem que comprovar a dependência econômica como se fosse um dependente de segunda ou terceira classe, tá? Lá na segunda classe nós temos o pai e a mãe, e lá na terceira classe nós temos os irmãos de até 21 anos ou inválidos, deficientes de qualquer idade, assim como os filhos inválidos ou deficientes de qualquer idade, em paralelo ali. Questão para assimilação. Ocupante de cargo exclusivamente de provimento em comissão e vereador, desde que não amparados por regime próprio de previdência social, são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social? Sim, é o que nos traz a própria letra da lei. A pessoa que, vinculada a algum órgão público, não seja servidora pública efetiva,
ela ocupe apenas um cargo em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, mesmo que vinculada a um ente federativo, ela é obrigatoriamente uma segurada do regime geral de previdência social, inclusive na categoria de empregada. O vereador, a mesma coisa, se ele, antes de iniciar o seu mandato eletivo, não estivesse amparado por regime próprio de previdência social, após assumir o mandato eletivo, ele vai ser considerado um segurado do regime geral de previdência social na categoria de empregado também. Só para vocês irem definindo aí as conceituações e categorizações dos segurados do regime geral de previdência social. Agora vamos aqui a uma questão bem interessante, ó. Servidora pública titular de cargo efetivo aposentada em 2018, por idade e por tempo de contribuição, que tenha passado, logo após a aposentadoria, a exercer mandato eletivo, permanecerá vinculada apenas ao regime próprio de origem, a despeito do novo vínculo? Errado, gente. Olha que pegadinha interessante. O que acontece? Quando a pessoa aposenta, ela perde, ela rompe o vínculo com o regime próprio de previdência social. Olha só, é o artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal. A aposentadoria é concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarreterá o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, como ela já estava aposentada, ainda que em relação a um cargo público efetivo, quando ela volta a exercer atividade na qualidade de empregada, lá, conforme a Constituição Federal, ela vai retornar à condição de segurada obrigatória do regime geral por exercer mandato eletivo. Aí é um caso em que ela vai ser obrigatoriamente vinculada e deverá contribuir para o regime geral de previdência social por já estar aposentada quando iniciou seu mandato eletivo. Ainda falando aqui do mandato eletivo, olha só que interessante. O artigo 9º, lá do decreto 3048, no inciso 1, a linha P, fala: são segurados obrigatórios à previdência social as seguintes pessoas físicas, como empregado, aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. Ponto. Essa é a regra geral. Sabemos que ele vai ser, sim, um empregado, desde que não amparado por regime próprio. O artigo 37 da Constituição Federal, ele traz as regras em relação ao servidor público que estiver exercendo mandato eletivo. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, ele tem que se afastar do seu cargo e exercer apenas o mandato eletivo. Se ele tiver investido em mandato de prefeito, ou seja, um mandato eletivo municipal, ele vai ser afastado do cargo e vai ser facultado a ele optar pela remuneração do mandato de prefeito ou pela remuneração do seu cargo efetivo. E 3, ali, o inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. E não havendo compatibilidade, aí é aplicada a mesma norma do inciso anterior, no caso do prefeito. Ele fica afastado do cargo e opta pela remuneração que lhe for melhor. E incisos 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. E 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência, permanece filiado a esse regime no ente federativo de origem. Bora continuar. É permitida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência e afastada sem vencimento, mesmo que ainda contribua para o respectivo regime próprio. Reza a lenda, gente, que a CESP tem esse costume de trazer uma assertiva bem certinha, perfeitinha. Na última ou penúltima linha é que ela traz a parte errada quando ela vai trazer uma questão errada. E é justamente o que acontece aqui. A questão estava toda certa, mas a última frase deixou ela totalmente errada, mesmo que ainda contribua para o respectivo regime próprio. E não, se ela contribuir para o respectivo regime próprio, ela não poderá ser filiada na qualidade de segurada facultativa.
Olha só o que diz o Decreto 3048. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento, aí ele pode ser um contribuinte facultativo, e desde que não permitida nessa condição de servidor afastado sem vencimento, contribuição ao respectivo regime próprio. Vamos falar aqui da categorização do segurado especial. Cleide, filha da companheira de Antônio, ou seja, Cleide é enteada do Antônio. Depois de anos trabalhando no sítio da família com a produção de queijos, desenvolveu uma receita de sucesso e passou a obter bom lucro com a venda do seu queijo artesanal. Cleide então comprou o sítio ao lado do sítio de sua família, de igual tamanho, um módulo rural, para que pudesse aumentar a criação de vacas, dispor de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção de queijo. A família trabalha em um regime de economia familiar. Cleide está grávida. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. A. Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que enteada não entra no rol de segurados especiais previsto na lei. Não, enteada entra sim no rol de segurados especiais lá da Lei 8.213, enteados e filhos. B. Os proprietários de área com mais de um módulo rural não podem ser caracterizados como segurados especiais em regime de economia familiar, mesmo que suas atividades sejam exploradas em regime de economia familiar. Errado. Até 4 módulos fiscais não descaracteriza a condição de segurado especial em regime de economia familiar. C. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação das vacas e na produção dos queijos descaracterizaria o regime de economia familiar? Sim. Até a contratação de empregados na proporção na razão de 120 dias por ano civil, 120 dias/pessoas por ano civil, não descaracterizaria a condição, mas empregados permanentes por mais do que esse período, aí sim descaracteriza. D. A contribuição dos segurados especiais em regime de economia familiar é individual para cada membro da família? Não. Por isso, a importância da caracterização de todo o grupo familiar, porque todo o grupo familiar pode utilizar das mesmas provas de atividade rural, porque essa contribuição ela é feita em conjunto ali sobre a comercialização da produção rural, as notas fiscais de venda de produção, entre outras comprovações admitidas. Cleide não terá direito ao salário maternidade, ainda que comprove o exercício da atividade rural nos 12 meses anteriores ao nascimento do seu filho? Totalmente errado. Cleide terá sim direito ao salário maternidade. Ela precisa apenas comprovar o exercício de atividade rural nos 10 meses anteriores ao nascimento do seu filho, e ela nem vai precisar utilizar as provas em nome do padrasto, porque ela já tem o seu próprio sítio, então ela já tem a comprovação da sua atividade rural por conta própria. Assim, essa questão está errada, portanto, a assertiva a ser assinalada é a assertiva C. É considerada segurada especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde. Olha a banca CESP tentando confundir a cabeça da gente. Existe sim um benefício chamado aposentadoria especial destinada aí às pessoas que laborem em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à sua saúde, que não tem nada a ver com o segurado especial. O segurado especial ele é chamado assim porque ele é um tipo de segurado residual. Então, se a pessoa não se enquadrar em nenhuma outra categoria, ela vai se enquadrar como segurado especial, além de ter uma contribuição diferente das outras categorias de segurado. Olha essa questão que capciosa. O Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular e, concomitantemente, explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma chácara de 2 módulos fiscais. Assertiva. Nessa situação, Pedro é segurado obrigatório do regime geral de previdência social em relação a cada uma das atividades realizadas? Gente, a banca CESP trouxe como gabarito oficial para essa questão que ela está errada, que o Pedro não seria segurado obrigatório em relação a cada uma das atividades, porque ela considera que Pedro é segurado obrigatório em relação à atividade de professor e que não seria um segurado especial, já que o fato de estar exercendo a atividade como professor descaracterizaria ele da atividade como um segurado especial, apesar de estar ali exercendo a atividade como segurado especial dentro de todos os requisitos, mas como eu disse, como a atividade de segurado especial ela é residual, ela só existe se a pessoa não se enquadrar em nenhuma outra hipótese de segurado. Aí a banca CESP considerou como errada. Contudo, já teve até ações judiciais em que a CESP perdeu, obrigando ela a trocar o gabarito de errado para certo, porque sobre a atividade como a atividade econômica agropecuária,
ele vai ser sim um segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Trouxe aqui para vocês o gabarito detalhado para vocês conferirem depois. O gabarito da CESP diz que essa questão está errada, mas já teve ações judiciais mandando ela trocar para certa. Ela não trocou de forma geral, ela vai trocando assim conforme cada um dos casos que vão entrando com ação judicial. Um horror, né, gente? Imagina. Beleza, já sabemos então a conceituação da Seguridade Social, a conceituação do Sistema Previdenciário Brasileiro, a forma de financiamento do Regime Geral de Previdência Social. Vimos também as categorias de segurados obrigatórios e facultativos e os beneficiários na categoria de dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência Social. E agora nós vamos ver as espécies de prestações que o Regime Geral de Previdência Social oferece. Nós podemos dizer ali com base no Decreto 3048, artigo 25, incluído agora com as alterações da Lei 10.410 de 2020, que nós temos 4 principais aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. Os pintados de laranja são benefícios devidos aos dependentes, os de azul são benefícios devidos aos segurados mesmo. Entre as aposentadorias, nós temos por incapacidade permanente e a programada, por idade do trabalhador rural e especial. Aqui, a gente poderia colocar que a aposentadoria do professor se enquadraria como uma aposentadoria programada, apesar de que a aposentadoria por idade do trabalhador geral e do professor é diferente. Nós também poderíamos colocar que a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição da pessoa com deficiência estaria ali dentro da aposentadoria programada também. Então, só para vocês entenderem que dentro da aposentadoria programada existem outros detalhamentos, outros requisitos e regras de acesso a depender do tipo de segurado que vai ter acesso ao benefício, conforme a gente já viu e vamos revisar daqui para frente. Entre os auxílios nós temos por incapacidade temporária, que a CESP ainda está chamando de auxílio-doença, da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente, a CESP ainda está chamando de aposentadoria por invalidez. Acho que fica mais para simplificar mesmo, mas os nomes após a reforma da Previdência são esses. Nós temos o auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, família e pensão por morte. Muita gente tem dúvida, e esse é o grande foco da nossa aula, em relação à carência e a tempo de contribuição. Gente, o que é a carência? A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que um beneficiário faça jus a um benefício do Regime Geral de Previdência Social. Então, nós vemos ali o rol de benefícios oferecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Alguns deles não têm carência e muitos deles têm carência, ou seja, tem um número mínimo de contribuições que a pessoa tem que ter pago, tem que ter recolhido, tem que ter contribuído, ou pelo menos presumidamente recolhido, né? Tem que ter laborado de meses para ter direito a determinados benefícios. Não confundir esse termo carência com a questão da pessoa que ela é hipossuficiente, que ela é carente, que antigamente era utilizado para designar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos falando da carência de falta de dinheiro, nós estamos falando da carência que é o número mínimo de contribuições mensais para fazer jus a determinados benefícios do INSS. Para ser considerado como carência, essa contribuição ela tem que ter sido feita sobre salário de contribuição igual ou superior ao limite mínimo mensal e tem que ter sido paga em época própria ou sem a perda da qualidade de segurado, no caso de pagamento em atraso. Só aí ela vai contabilizar como carência. Já o tempo de contribuição, ele corresponde ao número de contribuições compreendidas entre o primeiro recolhimento para o regime geral, igual ou superior ao limite mínimo estabelecido, claro, né, porque as contribuições inferiores ao limite mínimo não são utilizadas para qualquer fim, até o fato gerador do benefício pleiteado. Esse que é o grande ponto, tempo de contribuição. Os períodos pagos em atraso após a perda da qualidade de segurado ou até mesmo indenizados são contabilizados como tempo de contribuição. Não são considerados como carência, mas são contabilizados como tempo de contribuição. Por isso que tudo que é contabilizado como carência também é contabilizado como tempo de contribuição, mas nem tudo que é contabilizado como tempo de contribuição pode ser considerado carência para fins de acesso a benefícios. Como é feita a contagem do tempo de contribuição e da carência? Antes da emenda constitucional 103, a carência ela era contada de mês a mês e o tempo de contribuição eram contados apenas os dias, meses e anos em que realmente houve a contribuição. Então, se o trabalhador tinha laborado lá até, sei lá, do dia 1º ao dia 20 do mês de outubro de 2022,
como tempo de contribuição seria contabilizado 20 dias, como carência seria contabilizado a competência inteira, os 30 dias de outubro, antes da emenda constitucional 103 de 2019. Agora tanto a carência quanto o tempo de contribuição são computados mês a mês, são considerados mês a mês. Mesmo que a pessoa trabalhou só 20 dias dentro do mês e teve uma rescisão de contrato, esses 20 dias são contabilizados como o mês inteiro. Até porque se essa contribuição proporcional a 20 dias for inferior ao mínimo, a pessoa é obrigada a complementar agora, tá? Para que atinja pelo menos o limite mínimo. Então, esse tempo laboral de 20 dias é computado como um mês inteiro. Assim como no exemplo aqui, ó, que depois da emenda constitucional, um dia trabalhado conta como um mês inteiro de carência e também de tempo de contribuição. Ou seja, se equiparou a forma de contagem da carência do tempo de contribuição depois da reforma previdenciária. Só para vocês assimilarem melhor, então, essa questão de carência de tempo de contribuição. Vamos ver aqui exemplos de tempos que elas contam tanto como carência quanto como tempo de contribuição. Ó, o tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário posterior à emenda constitucional 103 de 2019, desde que certificado por meio de CTC, conta tanto como carência como tempo de contribuição, porque, como eu disse, tudo que conta como carência também está contando como tempo de contribuição. Já o tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário anterior à emenda constitucional 103 de 2019 não contava como carência, contava apenas como tempo de contribuição para a pessoa. E o período em que o segurado está ou esteve exclusivamente em gozo de auxílio acidente ou auxílio suplementar não conta nem como tempo de contribuição e nem como carência. Por isso que quando o segurado estiver recebendo, por exemplo, um auxílio acidente, não estiver trabalhando concomitantemente, né, para complementar a renda, já que esse é um benefício complementar, ele pode sim estar contribuindo como segurado facultativo nesse período para que esse tempo seja contado por ele como carência e tempo de contribuição. Assim como o período em que o segurado está recebendo auxílio por incapacidade depois de 2014. Não está sendo computado como carência, ele conta só como tempo de contribuição se intercalado com períodos de atividade. Dessa forma, a pessoa pode, nesse período, contribuir facultativamente para que esse tempo seja contado como carência para ela. Outro período que conta ali como carência e tempo de contribuição, o período de recolhimento, contado a partir da primeira competência paga em dia, sendo que para o empregado, inclusive para o doméstico trabalhador avulso, esse recolhimento ele é presumido, bem como o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, porque como eles não são os responsáveis por fazer esse recolhimento, quem tem que fazer são os seus tomadores de serviço, então considera-se como presumido o recolhimento, já que não era de sua responsabilidade, devido àquele princípio lá da automaticidade das prestações previdenciárias, tá? A contribuição recolhida em atraso também pode ser contada como carência, desde que ela tenha sido feita dentro do período da manutenção da qualidade de segurado do contribuinte individual, do facultativo ou do segurado especial que contribui facultativamente. Se já tiver ultrapassado ali o período da manutenção da qualidade de segurado, essa contribuição vai contar apenas como tempo de contribuição para o contribuinte individual e para o segurado especial. Agora, se ela tiver passado do período da manutenção da qualidade de segurado, essa contribuição recolhida aí tão em atraso não conta nem como tempo de contribuição nem como carência para o contribuinte facultativo. Outro período ali que conta apenas como tempo de contribuição e não conta como carência, o período de retroação da data de início das contribuições, a DIC, que é o caso daquele contribuinte individual, prestador de serviços autônomos, que iniciou ali as suas contribuições, um exemplo, 2005, pagando todo mês, um dentista. E aí, só que antes de 2005, desde que ele se formou, de 2001 a 2004, ele estava exercendo a sua atividade como dentista, mas ele não estava contribuindo para a Previdência. Então, ele pode comprovar que estava exercendo atividade como dentista anteriormente ao início das suas contribuições. Ele pode vir a ter o direito de recolher retroativamente, ele contribui, né? Vai dar um valor bem alto lá, porque vai ter juros, correção monetária, paga essas contribuições retroagindo a data de início das suas contribuições, só que esse tempo não conta como carência, conta só como tempo de contribuição. Outro tempo que não conta nem como carência nem como tempo de contribuição são as contribuições abaixo do mínimo, não contam para absolutamente nenhum, tem que ser complementados, tem que ser ajustadas essas contribuições lá, como eu já expliquei para vocês na aula sobre os recolhimentos abaixo do salário mínimo. Aqui, para resumir, eu trouxe esse quadrinho em que a gente demonstra que tudo que conta como carência está contando como tempo de contribuição, porque está dentro do tempo de contribuição, mas nem tudo que conta como tempo de contribuição está contando como carência, para resumir tudo para vocês.
Então, bora lá. Agora que a gente já definiu o que é carência e o que é tempo de contribuição, nós vamos ver quais são as carências mínimas necessárias para ter acesso aos benefícios do regime geral de previdência social. Para ter acesso às aposentadorias, em regra, tanto a programada, a especial dos professores, é necessário 180 meses de carência. Todas as aposentadorias têm um mínimo de 180 meses de carência. Apesar de algumas aposentadorias, como a do professor, exigir 25 anos de contribuição, tanto para os professores homens quanto para as professoras mulheres, apesar disso, desses 25 anos, 180 meses, no mínimo 15 anos, tem que ser a título de carência, a fins de benefício. O restante pode ser cumprido como tempo de contribuição. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, a nossa antiga aposentadoria por invalidez, exige uma carência bem menor, uma carência de 12 meses de contribuição anteriormente ao fato gerador. Se essa incapacidade permanente for decorrente de um acidente de qualquer natureza, uma doença profissional ou do trabalho, aí nós temos uma isenção de carência, e também se essa incapacidade for decorrente de uma das doenças daquela lista de doenças graves, será também isento de carência. O auxílio por incapacidade temporária segue essa mesma sistemática da carência da aposentadoria por incapacidade permanente, regra geral 12 meses, com essas duas hipóteses de isenção de carência. Não é porque a pessoa está isenta de carência que ela não tem que estar na qualidade de segurada. Então, por exemplo, se a pessoa se acidentar, sofrer um acidente de trabalho no primeiro dia de trabalho, ela vai ter direito ao benefício, porque ela estava na manutenção da qualidade de segurada, apesar de não ter os 12 meses de carência. A pensão por morte, ela tem uma isenção de carência. O fato de ter no mínimo 18 meses de contribuição, ela não interfere na concessão do benefício. Não é requisito para ser concedido o benefício de pensão por morte. Ela interfere na duração da pensão por morte para o dependente na categoria cônjuge ou companheiro. Mas a concessão do benefício não vai ser limitada pelo fato da pessoa, do instituidor falecido, não ter 18 meses de contribuição, tá? Por isso que quando alguém perguntar sobre a carência da pensão por morte, você tem que falar que a pensão por morte é isenta de carência. O auxílio reclusão, para fatos geradores agora, tem carência de 24 meses de contribuição no total, e além do segurado ter que estar na qualidade de segurado também. O salário maternidade depende da categoria desse segurado que vai receber esse salário maternidade. Então, se for ali um contribuinte individual 1 facultativo, tem que ter 10 meses de carência anteriormente ao nascimento da criança. Se for um assegurado especial, tem que comprovar 10 meses de atividade rural em período imediatamente anterior ao nascimento da criança. Se for uma empregada, empregado, inclusive doméstico, doméstica e trabalhador avulso, é isento de carência. Trabalhou um mês, já vai ter direito do benefício de salário maternidade. O salário família também é isento de carência e o auxílio acidente também é isento de carência. Quanto às terminologias do cálculo do valor do benefício, nós temos o salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição mensal do segurado. Nem tudo que o segurado recebe é salário de contribuição, a maior parte do que ele recebe é salário de contribuição, mas nem tudo, como a gente viu lá na aula sobre salário de contribuição. Então, sobre esse salário de contribuição, a remuneração mensal que esse segurado recebe vai incidir uma alíquota que ele vai destinar mensalmente, mês a mês, para o regime geral de previdência social. Para fazer o cálculo do salário de benefício, é feita a média aritmética simples, corrigida monetariamente, de 100% dos salários de contribuição desse segurado desde julho de 94, ou desde quando ele iniciou as suas contribuições, tá? Isso daqui também eu tô falando de regras pós-reforma previdenciária. Antes da reforma previdenciária, esse salário de benefício era calculado com base na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Eram descartados os 20% menores salários de contribuição. Agora não mais, agora é calculado com base em 100%. E a renda mensal inicial do benefício vai ser um percentual do salário de benefício, que varia de caso a caso. Por exemplo, a aposentadoria programada, ela tem um percentual, ali inicia com 60% do salário de benefício, né, que é essa média aritmética de todos os salários de contribuição, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20, se homem, que ultrapassar 15, se mulher, que são os tempos mínimos necessários para se aposentar
Esse é um dos exemplos de renda mensal inicial de um benefício do regime geral de previdência social. Cada um tem suas particularidades e especificidades. O salário de contribuição no regime geral de previdência social é indiferente para apuração e cálculo do salário de benefício? Não, de forma alguma. Ele é a base de cálculo do salário de benefício, com base no salário de contribuições mensais dos segurados, em que é feita essa média, essa soma do período todo contributivo da pessoa. Assertiva A errada. B. Corresponde sempre ao valor final do benefício, calculado segundo suas respectivas regras legais de apuração? Não, pelo contrário. O valor final do benefício pode resultar num valor totalmente diferente do salário de contribuição mensal desse segurado. C. Representa exatamente o mesmo valor da contribuição social vertida para o sistema de previdência? Não. Ele é a base de cálculo da contribuição social para o regime geral. Então, em cima dessa base de cálculo é aplicado o percentual. Por exemplo, um salário de R$ 1.500 é aplicado o percentual de 9%, e aí esse segurado paga para a Previdência Social. Ele recebe R$ 1.500 e vai pagar para a Previdência Social, vamos ver quantos aqui, R$ 135. Alternativa C errada. E a alternativa D possui sempre um limite máximo, sendo esse entendido como o teto do valor suscetível à aplicação da alíquota previdenciária. Perfeito, porque o salário de contribuição tem um teto máximo a ser observado. Mesmo que a pessoa receba um valor maior que isso de remuneração do seu trabalho, a sua contribuição está limitada a um teto. A alternativa D é a correta. No que se refere ao regime geral de previdência social, em especial o salário de benefício, renda mensal inicial, revisão de benefícios, prestações previdenciárias, assinale a correta. A. O valor dos benefícios e das prestações previdenciárias do regime geral de previdência social é calculado sobre o salário de benefício? Errado. Nem todos os valores de benefícios e de prestações previdenciárias do regime geral é calculado sobre o salário de benefício. B. Somente as contribuições efetivamente recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico serão computados no cálculo do valor da renda mensal inicial do segurado empregado ou do empregado doméstico, respectivamente? Errado, devido ao princípio da automaticidade das prestações previdenciárias e devido ao fato de que a empresa e o empregador doméstico é que são os responsáveis por realizar a retenção e o recolhimento das contribuições a cargo dos seus funcionários, dos seus empregados domésticos, inclusive os domésticos. Mesmo que essa empresa ou esse empregador doméstico não tiver cumprido com a sua obrigação, a sua responsabilidade, esse segurado não pode vir a ser prejudicado por essa omissão da empresa, tá? A empresa vai sofrer lá as consequências cabíveis, penais e administrativas, e esse funcionário vai ter esse tempo computado normalmente, como se recolhido tivesse sido. C. A renda mensal inicial do auxílio-doença corresponde a 100% do salário de benefício? Errado, corresponde a 91% do salário de benefício. D. A renda mensal inicial da pensão por morte equivale a 50% da aposentadoria do instituidor, quando o instituidor já é aposentado, com um adicional de 10% para cada dependente adicional, até o limite de 100% do salário de benefício? Errada, por quê? Parece que está corretinha, né? Mas caso haja algum dependente válido ou com deficiência, o valor da renda mensal inicial da pessoa por morte vai equivaler a 100% da aposentadoria que o instituidor recebia ou da aposentadoria por invalidez que receberia se vivo estivesse. Portanto, essa questão está errada. Então, a questão E é a nossa questão correta, segundo o entendimento jurisprudencial. Bora lá falar então sobre as carências dos benefícios em espécie. Como eu disse, né, as aposentadorias têm carências mínimas de 180 meses. Tem aposentadorias que exigem um tempo de contribuição a mais, além da carência, como por exemplo a aposentadoria do professor, que exige 25 anos de tempo de contribuição, sendo que desses 25 anos, no mínimo 180 meses tem que ser a título de carência. Eu nem vou falar das carências porque já está aí tudo igual, apesar de que, por exemplo, a da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição exige um tempo a mais ali de tempo de contribuição, mas a gente já viu cada um desses requisitos lá no módulo específico. Hoje a gente está tratando mais das carências e agora reforçando a renda mensal de cada um desses benefícios. A renda mensal da aposentadoria programada, da aposentadoria do professor e da aposentadoria especial são basicamente iguais. É de 60% do salário de benefício, mais 2% por cada ano que exceder o tempo de 15 anos se mulher e de 20 anos se homem. Basicamente igual. Reforçando, renda mensal no cálculo vigente hoje para quem
tiverem implementados os requisitos a partir da reforma previdenciária em diante. Para quem tinha o direito adquirido anteriormente à reforma previdenciária, anteriormente a 2019, os cálculos são outros, tá? Estou falando da lei vigente no momento. Só ali na aposentadoria especial que existe um detalhezinho. Caso o agente nocivo que ensejar essa aposentadoria especial for aquele agente nocivo que enseja a aposentadoria especial aos 15 anos de exposição a agente nocivo, o excedente de 2% que exceder a 15 é aplicado tanto ao homem quanto à mulher. Beleza, agora quanto à aposentadoria do trabalhador rural e a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, essa é basicamente igual. Ela é de 70% do salário de benefício, então já começa melhor. Ao invés de começar com 60%, já parte de 70% do salário de benefício, mais 1% por ano de contribuição. Não é 2% a mais por cada ano além do tempo mínimo, é 1% por ano de contribuição, nesses dois casos. Com a diferença de que na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade existe a limitação a 100% do salário de benefício, já na aposentadoria do trabalhador rural, não. Em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, por tempo de contribuição, essa vai ser sempre de 100% do salário de benefício da pessoa, ou seja, 100% da média aritmética simples de todo o seu salário de contribuição de todo o período contributivo corrigido monetariamente. Aí, gente, desses benefícios todos aqui de aposentadorias, em regra, não se exige qualidade de segurado. Então, mesmo que fizer muitos anos que a pessoa não contribua, ela vai conseguir se aposentar se tiver a idade mínima e o tempo mínimo necessário, com exceção da aposentadoria do trabalhador rural, em que é necessário que ele comprove que esteja exercendo atividade rural ali na data do requerimento ou na data da implementação do requisito etário lá, 55 anos mulher, 60 anos homem, tá? Mas, em regra, aposentadorias não se exige manutenção da qualidade de segurado. Quanto a esses outros benefícios aqui, todos exigem, além da carência mínima, a manutenção da qualidade de segurado, ou seja, exige que não faça muito tempo que a pessoa deixou de contribuir, deixou de manter vínculo com o regime geral de previdência social. A aposentadoria por incapacidade permanente tem uma carência de 12 meses, conforme eu já passei ele para vocês, com as exceções de isenções. Exige a qualidade de segurado e o cálculo dela é igual ao cálculo da aposentadoria programada, 60% do SB mais 2% por cada ano que exceder 15 se mulher, 20 se homem. Só que tem uma exceção, se a aposentadoria por invalidez decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor da renda mensal inicial dessa aposentadoria será de 100% do salário de benefício e não vai partir dos 60%, como no caso da aposentadoria programada. Mas, como eu disse, não é acidente de qualquer natureza, é acidente de trabalho, é doença do trabalho, é doença profissional, ok? Só assim para que essa renda mensal fique em 100%. O auxílio por incapacidade temporária, carência de 12 meses, com as exceções de isenções, qualidade de segurado e 91% do salário de benefício, sendo que ainda esse benefício não pode ser superior à média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição da pessoa ou dos últimos salários de contribuição existentes no período contributivo da pessoa, caso a pessoa ainda não tenha 12 meses de contribuição vertidos para o regime geral de previdência social, 91%. O salário maternidade, ele tem dois casos. Tem um caso em que ele tem a carência mínima e tem um caso que ele é isento. Aqui no caso das contribuintes individuais, facultativas e das seguradas especiais, é necessário o cumprimento aí de 10 meses de carência ou, no caso da segurada especial, de comprovação da atividade rural. O valor da renda mensal ele vai corresponder a 1/12, ou seja, da média, da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses anteriores ao fato gerador. E para a segurada especial que não contribui facultativamente, a renda vai ser de 1 salário mínimo. Quanto ao auxílio reclusão, a carência de 24 meses exige-se ainda a manutenção da qualidade segurada e o valor do benefício é de 1 salário mínimo. Quanto aos benefícios que são isentos de carência, a renda mensal inicial também varia bastante. Por exemplo, o salário família ele é pago por cota por dependente e essa cota ela é atualizada anualmente por portaria ministerial. Esse ano é 50 e poucos reais, cada ano vai alterando. O auxílio acidente
isento também de carência, exigindo manutenção da qualidade segurada, é pago no importe de 50% do salário de benefício que serviu ou que serviria de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio por incapacidade temporária, que o auxílio acidente ele pode ser ou não precedido de auxílio por incapacidade temporária. Se ele for precedido de auxílio por incapacidade temporária, é de 50% do salário de benefício que serviu de base para calcular o auxílio por incapacidade. Se não, é de 50% do salário de benefício que serviria de base de cálculo se fosse concedido um auxílio por incapacidade temporária. O salário maternidade, nesse caso aqui ele é isento porque a gente está falando de empregada, inclusive doméstica avulsa, ele vai ser pago. A renda mensal inicial dele vai corresponder à remuneração integral, ou à última remuneração, ou ao último salário de contribuição, ou a média dos últimos 6 meses, se essa remuneração delas ou deles for variável. Aí é feita uma média para chegar aí dos últimos 6 meses para chegar na renda mensal do salário maternidade. Inclusive, aqui nós estamos diante de um caso, de uma hipótese, em que um benefício é pago em valor superior ao teto máximo do regime geral de previdência social. Ele obedece o teto lá do STF, mas não precisa obedecer o teto máximo do regime geral de previdência social, que é o caso do salário maternidade. E a pensão por morte, ela é isenta de carência, como eu disse, e o cálculo dela, a renda mensal dela, corresponde a 50% de cota familiar, já inicia em 50%, mais 10% por dependente do valor da aposentadoria que o falecido recebia ou do valor que ele viria a receber de aposentadoria por invalidez se vivo estivesse. No caso de haver algum dependente inválido com deficiência, esse valor é de 100%. No caso desse dependente inválido com deficiência deixar de existir por algum motivo, ou seja, falecimento, ou seja, porque foi afastada a sua deficiência e invalidez, o valor do benefício é recalculado nesses termos aqui menos benéficos no caso. Questões para assimilar. O auxílio-doença é um benefício assegurado ao trabalhador que, na condição de segurado da Previdência, ficar incapacitado de executar suas atividades laborais por mais de 10 dias devido ao acometimento por doença ou acidente? Errado. Essa incapacidade laboral tem que ter aí mais de 15 dias, senão o benefício não é concedido. Os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, no caso dos segurados e empregados, mas no caso dos empregados domésticos e das outras categorias de segurados, se eles não ficarem capacitados por mais de 15 dias, eles não recebem nem do empregador, porque eles não têm essa obrigação, e nem do INSS, que só paga se a incapacidade for em período superior a 15 dias. Jones presta serviço de natureza contínua à família de Bianca na casa dela em atividades sem fim lucrativo. Ele é um empregado doméstico. O Jones é pai do Lucas, de 8 anos. O Pedro é padre na Igreja Católica. Amanda é irmã da Joana, tem 24 anos de idade, inválida e não exerce atividade remunerada. A invalidez de Joana, irmã da Amanda, que tem 24 anos, exonera a prova de dependência econômica a Amanda? Errado. A invalidez vai interferir na duração do benefício. O benefício será vitalício ou enquanto perdurar essa invalidez. Agora, em relação à dependência econômica, ela não exime a Joana de comprovar. Por quê? Porque ela é dependente de terceira classe. Os dependentes de terceira classe têm que comprovar a dependência econômica, não tem sua dependência econômica presumida. B. Para Jones receber o salário família, basta que ele apresente à Previdência Social a certidão de nascimento do seu filho? Certa, gente. O empregado doméstico, ele tem essa colher de chá. Para que ele faça jus ao salário família, ele não precisa apresentar aquelas comprovações lá de vacinação dos filhos, comprovante de frequência escolar, como o segurado empregado comum. Ele pode, sim, apresentar apenas a certidão de nascimento e já fazer jus ao salário família, uma exceção à regra. Então, vamos ver o erro das próximas. C. Eventual não recolhimento das contribuições devidas por Bianca e por Jones ao regime geral de previdência social impedirá o reconhecimento do tempo de serviço prestado por ele? Não. Mesmo que a Bianca não realize a contribuição, o recolhimento de sua cota patronal e nem realize o recolhimento da contribuição da cota do empregado a seu serviço, do empregado doméstico, ou se fosse empregado comum também é a mesma coisa, esse tempo de contribuição, esse tempo de serviço prestado por ele iria sim ser contabilizado pelo regime geral de previdência social, porque ele tem aí as suas contribuições presumidamente recolhidas. D. Será possível a inscrição pós-mortem do Pedro no regime geral? Bom, o Pedro é padre na Igreja Católica. Padres, ministros de confissão religiosa, de vida consagrada, eles são considerados contribuintes individuais. E
Errado, porque não é permitido a inscrição pós-mortem dos contribuintes individuais e nem dos contribuintes facultativos. Apenas o segurado especial pode ser inscrito na Previdência Social após a sua morte. E Joana não pode ser considerada dependente de Amanda para fins previdenciários? Errado, Joana pode sim vir a ser considerada dependente da Amanda por ser irmã, desde que comprove a dependência econômica. Gabarito de todas as questões aqui. Próxima. Carlos, contribuinte da Previdência Social por 14 meses na condição de segurado empregado, faleceu vítima de acidente de trânsito, deixando viúva a sua companheira de 23 aninhos. Nessa situação, a companheira terá direito a receber o benefício de pensão por morte por um período de 4 meses. Aqui nós temos uma exceção à regra. O Carlos, ele foi vítima de acidente. E o acidente, de qualquer natureza, isenta a necessidade de existir mais de 18 meses de contribuição e mais de 2 anos de união. Então, essa companheira aqui dele, de 23 anos, vai receber esse benefício de acordo com a tabela de idade. Olha só, e de acordo com a tabela de idade, ela, por estar aqui nessa faixa etária de 22 a 27 anos, vai receber o benefício por 6 anos e não por apenas 4 meses, como seria na regra geral, porque o Carlos não tem os 18 meses de contribuição para o regime geral de previdência social. Acerca das espécies de benefício das prestações previdenciárias, em especial auxílio reclusão e auxílio doença, assinale a correta. O auxílio reclusão tem carência de 12 contribuições para o regime geral? Errado, 24 contribuições. O auxílio reclusão é devido ao segurado de baixa renda que, preso em regime fechado, tenha cumprido a carência de lei? Errado, o auxílio reclusão não é devido ao segurado, é devido aos dependentes. C. Ao segurado que tiver sofrido acidente de trabalho no próprio local de trabalho, a lei garante a manutenção do seu contrato de trabalho por 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário, independente dele ter gozado de auxílio acidente? Correto. Essa daqui é a estabilidade. Após o retorno ao trabalho desse segurado que se acidentou no trabalho, ele não pode ser mandado embora sem justa causa por um período de 12 meses. Não pode ser, né, descartado aí como uma folha de papel. O auxílio doença não acidentário é devido ao segurado que possua ao menos 6 contribuições? Errado, ao mínimo 12 contribuições o não acidentário. É a carência mínima do auxílio doença. E o exercício de atividade remunerada pelo recluso implica a cessação do benefício previdenciário? Errado, não vai implicar a cessação do benefício previdenciário, inclusive ele pode realizar contribuições lá enquanto estiver recluso. Quanto aos prazos de manutenção da qualidade de segurado, ou seja, quanto aos prazos em que a pessoa pode ficar sem contribuir e ainda assim será filiada do regime geral de previdência social. Eu já trouxe para vocês na aula anterior, mas só para reforçar, são prazos aí que variam de 12, regra geral, 12 meses, 24 e 36 meses. E esses são os casos principais. Aí nós temos ali a situação do conscrito, né, aquele que prestou serviço militar obrigatório, fica por 3 meses segurado do regime geral de previdência social após o fim do serviço militar obrigatório. Tem o caso do segurado facultativo, que fica por 6 meses após o fim das contribuições segurado do regime geral de previdência social. Tem o caso da pessoa que estava recebendo benefício, que fica por 12 meses segurada após a cessação do benefício por incapacidade que ela vinha receber. E aí vamos de questão para assimilar. O João é um profissional autônomo, regularmente filiado ao regime geral de previdência, tem gozo de auxílio-doença desde junho de 2021. A Maria é empregada doméstica, está desempregada desde abril de 2020. O Pedro é professor empregado, mas está licenciado sem remuneração desde maio de 2020. Júlia é empregada e está em gozo de auxílio-acidente desde fevereiro de 2020. O Sérgio é tenente da Força Aérea Brasileira, FAB, há 6 meses. Todos verteram sem contribuições para o regime geral de previdência social. À luz dessas informações, assinale a correta. Sérgio mantém a qualidade de segurado até 6 meses após seu ingresso na FAB. Errado. O Sérgio, ele é tenente da Força Aérea Brasileira e ele vai manter sua qualidade de segurado por até 3 meses após o licenciamento por se tratar de segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. B.
João mantém a qualidade segurada independente do prazo em que esteja no gozo de auxílio-doença? Sim, enquanto ele estiver recebendo o benefício por incapacidade, ele vai ser considerado um segurado da Previdência. E depois que acabar o benefício por incapacidade, ele ainda vai ficar segurado da Previdência Social sem precisar realizar nenhuma contribuição por mais 12 meses. C. Qual que será o erro dessa? Maria mantém a qualidade segurada por 24 meses, prorrogáveis por mais 12. A Maria, empregada doméstica, está desempregada desde abril de 2020. Não, a Maria vai manter a qualidade segurada por 12 meses, normal. E aí, se ela comprovar a situação de desemprego, mediante registro lá no SINE, no Sistema Nacional de Emprego, ela pode ter esse período prorrogado por mais 12 meses, chegando então a 24 meses, e não 24 mais 12, como traz a questão. Por quê? Porque ela não tem mais de 120 contribuições vertidas para o regime geral de previdência social sem a perda da qualidade de segurado entre as contribuições. D. O Pedro mantém a qualidade de segurado por 12 meses, prorrogáveis pelo mesmo período? Não. Ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses. O Pedro ele é professor empregado, mas está licenciado sem remuneração. Mas não é prorrogável por mais 12 meses, porque o Pedro não tinha 120 contribuições mensais antes de ser licenciado. Júlia, mantenha a qualidade segurada enquanto estiver em gozo de auxílio-acidente? Errado. Essa daí foi uma das alterações legais recentes. Eu acho que a banca vai explorar esse tema, já que o auxílio-acidente não mais enseja a manutenção do vínculo da pessoa com a Previdência. Enquanto a pessoa estiver em auxílio-acidente, ela não é segurada do regime geral, como no caso de um benefício por incapacidade temporária ou de um benefício por incapacidade permanente, por exemplo. Outro tema bastante interessante e importante é o tema das acumulações de benefícios do regime geral de previdência social. Para tanto, eu fiz uma tabela dos benefícios e vim especificando para vocês aqueles que se acumulam e aqueles que não se acumulam. Além disso, eu também trouxe as ressalvas para cada caso concreto, tá? Essa tabela, ela é longa, então eu preciso que vocês baixem esse material, vou deixar ele disponível em PDF aqui logo abaixo dessa aula. Vocês deem uma olhada geral, tá bem bacana, eu já tinha disponibilizado antes lá no grupo do Telegram, vou disponibilizar aqui também na plataforma, porque ficou bem bacana essa tabela, você vai fazendo o cruzamento de dados, ó, você pega aqui aposentadoria com aposentadoria, do regime geral de previdência social. Acumula? Não, você não pode receber duas aposentadorias pelo regime geral de previdência social. É claro, se a pessoa tiver contribuições lá em regime próprio de previdência social e outras contribuições em regime geral, ele pode receber uma aposentadoria por cada regime. Mas aqui nós estamos falando de benefícios do regime geral de previdência social em que não são acumulados a aposentadoria. Aí você pega lá aposentadoria por incapacidade permanente com aposentadoria comum. A pessoa já era aposentada, um exemplo, por idade, e aí agora ficou totalmente incapacitado, acamado, teve um AVC, um derrame. Vai poder também receber aposentadoria por incapacidade? Não. Ou é um ou é outro. Aí, ó, um exemplo aqui, ó, salário família com aposentadoria, ó. Você pega aqui essa linha e vê por aqui, ó, salário família com aposentadoria. Sim, é possível acumular salário família com aposentadoria. Aí eu trouxe lá a ressalva, tá no item 2, ó. Aí você vai lá no item 2 e consulta o artigo 362 da IN, cabível ao aposentado por idade rural ou que já tenha 65 anos se homem e 60 anos se mulher. E tiver, é claro, filhos menores de 14 anos ou filhos inválidos de qualquer idade, comprovado lá a questão da vacinação e da frequência escolar. E assim sucessivamente, vocês vão fazendo cruzamento. Olha aqui o benefício que vocês querem saber se pode acumular ou não e cruza ali na linha de cima. E aí vocês vão descobrindo o que acumula e o que não acumula e ainda tem as ressalvas aqui, as fundamentações legais na tela seguinte. Bora de questão. No regime geral de previdência social, considerando-se a inexistência de direito adquirido, é permitido acumular auxílio-doença com auxílio-maternidade? Não. Ou é um ou é outro. Inclusive, enquanto a mãe estiver recebendo salário-maternidade, o auxílio-doença, que hoje a gente chama de auxílio por incapacidade temporária, é suspenso. E aí, então, esse benefício de salário-maternidade é recebido. E se ainda assim, depois do recebimento de salário-maternidade, a incapacidade da mãe perdurar, aí ela volta a receber o auxílio por incapacidade temporária enquanto perdurar sua incapacidade. Auxílio-doença com aposentadoria por tempo de contribuição? Não, auxílio-doença não acumula com nenhuma aposentadoria. Auxílio-acidente com seguro-desemprego? Sim, é possível acumular esses dois benefícios.
porque o auxílio acidente ele tem aquele caráter lá de complementar a renda, não é a renda principal do segurado. Duas pensões por mortes, desde que sejam diversos cônjuges ou companheiros falecidos, erradíssimo. A pessoa pode receber duas pensões por mortes, desde que não sejam pensões por mortes relacionadas a dois cônjuges ou dois companheiros, senão a pessoa acaba se transformando numa viúva negra, né? Então, ou é uma pensão por morte de um cônjuge ou é uma pensão por morte do outro cônjuge. Ela pode optar a que for melhor para ela, mas não pode receber as duas ao mesmo tempo. Ou então ela pode receber duas ao mesmo tempo se for uma pensão por morte de cônjuge e outra de filho. Aí tudo bem. E auxílio doença com auxílio reclusão? Não. E aqui um detalhe interessante que eu já trouxe lá na planilha para você. Quem não pode estar recebendo auxílio doença é o instituidor. Se o beneficiário dependente do auxílio reclusão estiver recebendo auxílio doença, ele pode acumular com o recebimento de auxílio reclusão. Agora, se o instituidor estiver recebendo auxílio doença para fatos geradores após 2019, não é devido mais o pagamento de auxílio doença para recluso em regime fechado. Portanto, a questão a ser assinalada é a assertiva C. Caramba! Olha esse revisaço que a gente fez. Olha como que a gente conseguiu consolidar toda a nossa aprendizagem sobre regime geral de previdência social, tipos de segurados, espécies de prestações que o regime geral de previdência social oferece, as carências, os prazos de manutenção de qualidade de segurado. Eu acho que deu para consolidar bastante tudo aquilo que a gente vem aprendendo e agora é só realmente afinar, apurar esse conhecimento, resolvam o máximo de questões que vocês puderem, peguem os simulados, resolvam as questões, revisem aquilo que vocês estiverem errando, porque daqui para frente a gente é só partiu rumo à aprovação. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima!